Bom dia, meus queridos irmãos. O estudo de hoje, um inimigo fez isso. Quem falou isso foi o nosso Jesus. Um inimigo fez isso. Vamos entender isso de acordo com a Bíblia, tá bom? Vamos dar um like, dar um joinha, compartilha aí. Primeiro, nós temos que sempre orar. Palavra de Deus aberta, né? Nós vamos falar com o Senhor. Então vamos orar, agradecer Ele pelo dia, pelo maná, pão de cada dia que Ele nos deu hoje. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre todos vocês. Tá bom? Tá bom? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui com as tuas santas palavras abertas e meus irmãos e minhas irmãs, onde estiver, ouvindo as tuas santas palavras, o coração delas estão aberto para receber o Senhor. Nos ajuda, como sempre tem nos ajudado com o poder do Espírito Santo, abrindo nossa mente e nosso coração para entender tudo que o Senhor tem para nos dizer nesses tempos do fim que estamos. Abençoa meus irmãos que estão nos hospitais neste momento, as pessoas que estão para ser operadas, as pessoas que estão já operadas, as pessoas que ainda vão operar. Bota a tua mão sobre os teus filhos e tuas filhas e teus pequeninos. O Senhor é bom, misericordioso e nos conhece muito bem. Antes de nós pensar, o Senhor já nos sabe o que nós pensamos. O Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. O Senhor sabe quando eu me assento e quando me levanto. Assim o Senhor sabe de todos os seus filhos. Traga paz para nós nesse estudo de hoje, que vamos fazer em nome de Jesus. Amém. Um inimigo fez isso. Queridos, o mal teve um início, mas o mal vai ter um fim também. Tá? Aleluia. Nós, né, podemos e temos que crer nisso. Ele tem um fim, o mal. Não podemos, nem pensamento, tentar acusar a Deus pela existência do mal. Nem pensamento. Nem pensamento. A Bíblia é clara ao afirmar Jesus, né? Afirmou, foi um inimigo que fez isso. Jesus disse que o mal foi um inimigo que fez. O joio, ele é de responsabilidade, o joio é de responsabilidade de Satanás. Tá? Abra sua Bíblia em Mateus 13, versículo 24, vai estar escrito assim, ó. Uma parábola lhe propôs, tá? Isso é Jesus dizendo. Uma parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto o homem, né, dormia, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não se meastes boa semente no teu campo? De onde vem o joio? Pois de onde vem, pois, esse joio aí? Não replicou ele, para que ao separar o joio, não arrancais também com ele o trigo. Então, ele falou: deixa o joio crescer no meio do trigo, porque se você arrancar o joio, pode arrancar o trigo também. Deixai-o
os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntais primeiro o joio e atirai-o em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Deixai-o crescer junto até o tempo da colheita. Qual é esse tempo da colheita que Jesus está falando? Está falando da sua segunda vinda. Nós lemos aqui até o 30. Mas, queridos, devemos agradecer a Deus, viu? Por essa parábola contada por Jesus Cristo. Agora, como essa parábola nos ajuda a compreender o mal que existe em nosso mundo? Como? Jesus disse, sabe como? Foi o inimigo que fez isso. O dono do seu campo semeou semente boa. Então Jesus disse, foi o inimigo que fez isso. Né? Que fez tudo isso. Jesus colocou a culpa em Satanás. Jesus contou a história de um proprietário de terras que semeou apenas boas sementes no seu campo, no seu celeiro. Contudo, o joio brotou no meio do trigo. Foi então que o servo, que nós lemos aí, do proprietário perguntou: patrão, o senhor não semeou boa semente? De onde vem esse joio? Mateus 13, 27. Essa pergunta aí que esse homem fez para o seu servo, para o seu senhor, seu servo fez para o seu senhor, essa pergunta é parecida com muitas que tem feito hoje em dia sobre o problema do mal. Se Deus é bom, se Deus é maravilhoso, se Deus é misericordioso, se Deus é tudo na nossa vida, por que existe o mal? É a mesma pergunta. Se tudo que Deus criou era bom, então por que existe o mal, né? Não é essa a pergunta? Você já não fez essa pergunta? Já não viu pessoas fazendo? Eu já ouvi várias pessoas perguntando se Deus é bom e é amor, por que existe tanto sofrimento, tanta desgraça no mundo? É aí, meu irmão, que está. É aí que está, a prova que existe o bem e o mal. É aí que está. Quando você vê aí o verso 28 a 30, que nem nós lemos, fala assim, ó: porém, ele lhe respondeu: um inimigo fez isso. Foi o inimigo que fez isso. Você entendeu? Mas o servo lhe perguntou: queres que vamos arrancar o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a minha colheita, até a minha volta. Você entende, queridos? Veja que existe o trigo plantado por Deus, a boa semente. Mas existe o joio também. Dentro da casa de Deus tem joio e tem trigo. Em todas as igrejas. Tá? Você escolhe se você quer ser joio, ou trigo. A escolha é nossa. Tá? Veja agora a explicação que Jesus deu dessa parábola que ele mesmo interpretou. Mateus aí, que nós estamos lendo 13, do 37 ao 40. Do 37 ao 40, olha o que está escrito. E ele respondeu: o que semeia a boa semente, olha o que ele respondeu, agora ele está explicando a parábola. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, ele falou. O campo é o planeta Terra, é o mundo.
que ele estava falando ali. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Está explicando a parábola, Jesus. E ele fala, o inimigo que o semeou, o diabo, é a ceifa e a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Versículo 40, ele fala, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos também. Amados, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, essa parábola de Jesus é uma advertência para você e para mim, viu? Nós devemos escolher ser trigo, boa semente. Com essa parábola, é inegável na Bíblia que existe um conflito cósmico entre o Deus e Satanás, Jesus e Satanás. É inegável. Porque existe o mal no mundo, meu querido. E nós perguntamos sempre, por que então existe o mal no mundo? O mal é o resultado da obra de um inimigo, que é o diabo, que se opõe, dono do campo, que é de Deus. O mundo é de Deus. Foi ele que fez. E o inimigo se opõe dizendo que é dele. O inimigo fez isso, Jesus disse. Essa resposta desperta o seguinte questionamento. O Senhor quer que vamos e arranque o joio? Mateus 13:28? 28, desculpa. Mateus 13:28. Existe, meu irmão, pessoas prontas para arrancar o joio dentro da igreja, viu? Tirar o nome de outro do livro da igreja, para dar disciplina, excluir membros da igreja também. Muitos são apressados em arrancar o joio. Pastores, líderes da igreja, querendo dar disciplina na igreja. Mas Jesus disse que não é para arrancar o joio ainda. Em outras palavras, diz por que não acabar com o mal pela raiz. Em outras palavras. O Senhor disse, vocês fazendo isso, podem também arrancar o trigo também. Deixe que cresçam juntos até a colheita, que é a segunda vinda de Jesus. De acordo com a parábola, Deus, acabará com o mal, mas arrancar antes do momento o joio certamente resultaria em danos colaterais irreversíveis que acabaria prejudicando o bem. Não tenha pressa, meu querido irmão e minha querida irmã, não tenha pressa de arrancar o joio, porque existe joio que parece joio, mas é trigo. Existe dentro da igreja joio que parece joio, mas ele é trigo. Tá? E existe trigo que parece ser joio. Tá? E existe joio que parece ser joio, Então, isso acabaria com o bem. Não tenha pressa, meu querido irmão, de arrancar o joio, porque existe joio que parece joio, mas é trigo. E existe trigo que parece trigo, mas também é joio. Dentro da igreja. Quem lê o coração? Quem lê sua mente? Quem sabe de tudo? É Deus, queridos. Não é você. Por isso, não devemos ser apressados em eliminar pessoas da igreja, membros da igreja. É tão difícil conquistar uma alma, meu irmão, para Cristo. E é facilmente
elas ser riscadas da igreja. Jesus está dizendo que devemos ser prudentes, né? Cautelosos, para não fazer a obra de Satanás pensando que estamos fazendo a obra de Deus. Está cheio dentro da igreja. As igrejas se racham por fofocas. Membros contra membros. Achando que aquela pessoa é joio. E às vezes não é joio, é trigo. E o que você pensa que é trigo é joio. E quando a igreja racha por causa de fofoca, pessoas que vão embora da igreja, você não sabe se saiu foi o joio ou foi o trigo no tempo de hoje. Se quem ficou foi o joio, ou quem ficou foi o trigo. É Deus que conhece os pensamentos das pessoas e é na hora certa, meu irmão. Não tem nenhuma igreja neste mundo que só exista trigo dentro dela. Nem somente joio também. Não tem nenhuma igreja que só tem joio. Ali tem trigo e joio misturado e devemos uns orar pelos outros. Aleluia, amém. Que linda parábola que Jesus contou, meu querido irmão, que é para você e para mim. Jesus sabia que Judas era um joio, sabia? Ali no meio dele. Deus trabalha com todos, assim como foi com Lúcifer. E deu tempo para que todos, né? Deu tempo para Lúcifer. Foi anos e anos para ele se arrepender, aquele joio. Deu tempo para que todos vissem quem era o joio. Essa é a verdade. O tempo dirá quem é o joio. Dentro da casa do Senhor. Dentro da tua própria casa. E você pode ir lá querer arrancar o joio e acaba arrancando o trigo. E aí você não sabe quem ficou foi o joio e foi o trigo. Resumindo, Deus quer salvar todos. Até o joio. Se ele se arrepender, se ele aceitar Jesus, Deus quer salvar ele. Sabe por quê? Existe tudo isso? Porque o Senhor falou, foi o inimigo que fez isso. É o inimigo que fez isso, Jesus disse. Que lindo estudo, né? Próximo estudo, origem do conflito na terra. Muitas pessoas têm dúvida disso e nós vamos ver na Bíblia. Origem do conflito na terra. Amém? Lembre-se, queridos, que dentro da casa do Senhor tem joio e tem trigo misturado. E só na época da colheita do Senhor que os anjos vão separar trigo do joio. Ímpios continua ímpios e justos continua justo e ponto final. Não é você que decide separar o joio. Deixa lá o joio que você depois vai descobrir quem é joio. O fofoqueiro. Os que falam mal um do outro. Os que abraçam as pessoas e por trás fica falando mal. Um inimigo fez isso. E quando isso acontece fortemente na casa de Deus, é porque abaixaram a cabeça para Satanás. Levantai a cabeça. Porque a redenção se aproxima, meu querido irmão, minha querida irmã. E deixa que Deus tome conta das coisas. Amém? O inimigo fez isso. Jesus disse. A origem do conflito na terra. Vamos ver isso amanhã de manhã. Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você, onde você estiver. Né?
E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe você no seu trabalho, se estiver indo, e se também for trabalhar. E se também estiver descansando, que descanse com a paz do Senhor. Tchau, pessoal. Até amanhã. Dá um like, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. @João Celestino 3074. E nós vamos junto, agarrado nas vestes de Jesus. Amém. Tchau, pessoal.